Hoje temos a grata presença e participação da Roberta Fernandes, minha xará, trabalhadora do Centro Espírita Oswaldo Melo, que sempre nos brinda com muito conhecimento. E acho, é a primeira vez que você vem na quarta-feira, xará? É a primeira vez que você vem na quarta-feira? Então vocês vão conhecê-la e desfrutar da mensagem que hoje ela traz com o tema A Verdade que Liberta. À vontade, sinta-se amparada. Às vezes a palestra é ruim, vão dizer que era mentira. Não tem como, não tem como. Amados irmãos, boa tarde a todos. Vamos rogar a Deus e a Jesus que nos abençoem, nos iluminem, nos protejam, que nós possamos encontrar aqui aquilo que viemos buscar, se não tudo, que também não podemos receber tudo pronto, né? Temos que ter mérito, mas pelo menos as diretrizes para que nós possamos envidar essa caminhada terrena de uma forma produtiva, enriquecedora, rumo ao progresso espiritual. Bom, eu quase que eu fui para casa porque o Adriano meio que roubou a palestra aqui, né? Na leitura inicial. Então nós vamos falar hoje sobre, porque ele está falando das influências dos espíritos, né? E hoje eu trouxe para a gente refletir a mensagem de Erasto, do espírito Erasto, que era discípulo de São Paulo. Ele foi recebido em 1862 e ela está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, quando Kardec estava codificando a doutrina e ele reunia aquele grupo de médiuns, né, para que pudesse receber as comunicações, em determinado momento ele perguntou ao espírito orientador o seguinte: como é que a gente vai te chamar? Como é que é o seu nome? Como é que a gente pode fazer referência a você? E ele respondeu meio que assim: que mania que vocês têm que tem que ter um nome? O meu nome pode não significar nada para vocês, que não é João, Maria, José, não é isso. Mas tá, já que vocês fazem questão de um nome, então daqui para frente vocês vão me chamar de A Verdade. Por isso que a gente diz que a doutrina foi codificada pela falange do Espírito de Verdade, porque foi como ele se apresentou, se denominou. E talvez em virtude, ele pegou o gancho da fala de Jesus, que dizia que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o Espírito Superior, ele não é prolixo, ele não desperdiça a palavra, né? Então ele aproveita a palavra dos gênios, né? E vai já no fluxo, né? Então, Erasto diz no item 10 desse capítulo que a gente tomasse muito cuidado com espíritos orgulhosos que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade. Bom, o que ele está dizendo aqui? Que toda vez que a gente vê se realizar um processo de desunião, ali está categoricamente, verificadamente, a ação de espíritos orgulhosos, espíritos mal intencionados. E Erasto, nesse texto, ele não é muito delicado não, tá? Acho que é por isso que eu me identifiquei com o texto, né? Porque eu sou fina que é um pinheiro, né? Então, ele vai bem cirurgicamente, assim, ele vai na ferida. Então, quando ele fala aqui que esses espíritos fingem amor e caridade, a gente lembra da fala de Chico Xavier, que ele dizia que muitas vezes a gente esconde a nossa indisciplina sob a fala da caridade, né? A gente quer dizer que é caridade é isso, caridade é aquilo, que a gente tem que aceitar tudo, que a gente tem que tolerar tudo, e na verdade isso é uma indisciplina, e a gente acaba camuflando, utilizando o termo caridade, que chega a ser uma covardia, né? Muito bem.
Nesse caso aqui, ele relata que esses espíritos são os que semeiam os germes das discórdias entre os grupos, que os levam a isolar-se uns dos outros e a se olharem com prevenções. Bastaria isso para os desmascarar. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, não vê quem não quer. Então você vê que dentro de um ambiente, pode ser a casa espírita, a gente fala casa espírita porque é a nossa realidade, mas pode ser no ambiente de trabalho, pode ser no lar, né, na família, pode ser na vizinhança. Então, toda vez que cria-se uma atmosfera de desunião, de desagregamento, de afastamento, ali está a ação de espíritos perigosos. E por que eles são perigosos? Porque eles se camuflam sob a capa do amor e da caridade. Então isso muitas vezes é o princípio da desinformação. Hoje em dia a gente ouve muito essa palavra que é desinformação, principalmente na internet, né? E o que é a desinformação? A desinformação é assim. Você quando vai conversar com seu filho sobre drogas, você não vai dizer para ele assim, ó, gente, ó, os traficantes são pessoas antipáticas, malvadonas, mal encaradas, porque isso não é verdade. Porque como é que uma pessoa se aproxima da outra para influenciá-la? O traficante é um cara legal, ele é simpático, ele é o cara da balada, ele é animado, ele é extrovertido. Se ele chega na pessoa como a gente pinta, como a gente imagina, ele não consegue ninguém. Então ele enreda a criatura com uma postura boa, bacana. É assim que ele engana. E os espíritos também nos enganam assim. Então muitas vezes os espíritos que estão encarnados, a gente até dá um jeito. Mas tem uma leva de espíritos desencarnados que buscam nos enganar através daqueles que nos cercam, que Erasto diz que são as pessoas mais fracas. O que é a pessoa mais fraca? É aquela pessoa que quando o pensamento vem, ela não passa esse pensamento pelo crivo da razão. Então, quando nós... É difícil a gente controlar o pensamento, a gente sabe disso. Mas quando o pensamento surge, o que a gente tem que fazer? Reza a lenda, né, segundo o Livro dos Médiuns, que normalmente o primeiro pensamento que surge é o nosso. Mas quando você abre para uma segunda reflexão, que você já abre uma porta para receber influências exteriores. E pergunta 459 do Livro dos Espíritos: tem os espíritos influência sobre os nossos pensamentos? Resposta: tanto tem que o normal são eles vos dirigirem. Então quer dizer que é normal a gente ser dirigido pelos espíritos. É normal. Se é normal, não tem problema. Ok? Só que quando o pensamento surge, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos passar pelo crivo da razão e pensar: isso é bom? Isso não vai trazer prejuízo a qualquer um que seja, para mim ou para os outros? Se não traz prejuízo, não faz diferença se eu acolho esse pensamento como meu ou não. Porque se é um pensamento bom, se é produtivo, edificante, tranquilo. Agora, se eu percebo nessa peneirada que é um pensamento nocivo, eu tenho que rechaçá-lo e não vou adotá-lo como meu. Esse é o primeiro princípio. Porque existem basicamente 3 níveis de obsessão. A obsessão, que é a subjugação significa estar sob o jugo. O jugo é aquele negócio que a gente bota nos animais para fazer eles irem para o lado que a gente quer. Isso é um jugo. Por isso que ele diz que o jugo de Jesus é suave. Porque Jesus nos conduz, mas ele conduz de forma amorosa, suavemente.
Agora, uma pessoa que está subjugada por um espírito, ela não responde mais pelos seus atos. Ela faz o que lhe é ordenado. Esse é o grau mais grave da obsessão. Tem como resolver? Tem como resolver, mas dá um trabalhinho. Porque todo problema, primeiro ponto você tem que admitir que ele existe. E normalmente a pessoa nesse ponto não admite, porque não é mais ela quem se governa. Só que para chegar nesse ponto, a obsessão passou pelo nível intermediário, que é o da fascinação. O nível da fascinação é assim. É como se a pessoa estivesse sob uma indução hipnótica. Então, a pessoa entra naquela frequência assim: todo mundo está errado, só eu estou certa. Ninguém está vendo que só eu tenho razão. Então a pessoa não vê razão nos outros. Então, de repente, lá vem o Adriano e eu vou me aconselhar com ele, me desentendo com alguém, vou me aconselhar com ele. Aí o Adriano vira para mim, né, bem mais sereno, e ele diz assim: Roberta, quem sabe tu pensa bem, pondera, analisa, revê a tua opinião, volta atrás. E eu olho assim: não sabe nada. Sabe nada, não fui atrás dele para ouvir isso. Eu fui para ouvir que eu tinha razão. Então, quando alguém, mesmo com amor, com carinho, me chama a razão, a pessoa não aceita. Esse é o nível da fascinação. E só a pessoa acerta. Os outros estão todos errados. Mas para chegar nesse nível, ela começou numa obsessão simples. É aí que eu quero chegar. Que existem formas de nós percebermos os sinais antes de chegar naquele ponto extremo. E a obsessão simples é aquela que basicamente todo mundo sofre, porque todos nós que estamos aqui sobre o planeta Terra, nós estamos aqui porque temos um passado dálmata, né? Cheio de pontinhos escuros ali. E então nós sabemos que falhamos, que somos falíveis, só que a gente não se cuida. Porque os espíritos inferiores que a gente diz, não necessariamente que eles sejam maus, mas eles são ignorantes. Eles, na cabeça deles, o que eles estão fazendo é o certo, que é um nível da fascinação. Ok? Não é só encarnado que passa por isso. Então, na cabeça deles, eles têm razão. Porque nós os agredimos, nós os ofendemos, nós os prejudicamos. Então eles acham que estão no direito deles. Outro agravante: nós aqui que estamos encarnados, nós vivemos numa frequência de tempo linear. Eles vivem no não tempo. A passagem de tempo no plano espiritual, ela varia de acordo com o nível de consciência da pessoa. Então, uma pessoa que está sofrendo, para ela o tempo não passa. Para os espíritos superiores, os superiores mesmo, aqueles lá que já estão, já passaram em todas as provas, para eles o tempo, eles manuseiam o tempo para nos ajudar. Então o tempo é de acordo com o nível de consciência de cada um. Então, como eles vivem presos no looping infinito, revivendo o mal que nós fizemos para eles, que pode ter passado 300, 400, 1000 anos, para eles foi ontem. Eles não viram o tempo passar. Então, eles nos perseguem porque eles acham que estão com razão. Eles querem justiça, que é vingança. Mas na cabeça deles, isso é justiça. Eu não estou defendendo o obsessor não, tá, gente? Mas é que nós não podemos ser hipócritas e achar que nós somos santos e não fizemos nada. Porque nós temos que nos colocar no nosso lugar, na nossa condição, que nós falhamos. Só que quando eles nos acompanham, nos observam e percebem que nós estamos modificados, eles olham assim: olha só, Roberto, quem te viu, quem te vê. Pois hoje já está até trabalhando na casa espírita, ó. Nem parece, né? Aquela coisa triste, né?
E eles, percebendo a nossa mudança, eles também se modificam. Eles muitas vezes olham assim, se isso aí conseguiu se modificar, eu também consigo. Agora, o grande problema, porque eles não têm poder para implantar defeitos em nós. Eles não têm esse poder. Eu vou tornar a Roberta uma pessoa impaciente. Não, eles não têm o poder de fazer isso. Eles nos observam e eles atentamente identificam quais são os defeitos que nós já temos. E eles investem nesses. Então, quer dizer, não é muito difícil, né? Que nós temos. Todos nós temos defeitos. Então, por isso que Kardec, inteligentemente, nos recomendou que nós buscássemos sempre, a cada dia, sermos melhores do que no dia anterior. Numa constante modificação, num constante esforço de melhoria, e que, inclusive, é o padrão exigido para o plano de regeneração. Quem é que vai carimbar o passaporte para se manter num plano de regeneração? Aqueles que todos os dias fazem esforços para se melhorar. No Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala dos mundos regeneradores, lá tem uma frase que sintetiza todo o texto, que diz assim, em mundos de regeneração, não avançar significa recuar. Eles não estão estabelecendo velocidade nem distância de avanço, tá? Eles estão apenas pedindo que avancemos. Ou seja, sejamos a cada dia melhores do que no dia anterior. Isso é suficiente para que nós consigamos continuar reencarnando no plano de regeneração. Do contrário, se não houver esforço, nós não seremos abandonados. Mas o que mais tem são mundos inferiores para a gente reencarnar. Tá assim, E a gente não quer, né? A gente não quer. A gente quer continuar reencarnando num lugar cada vez melhor. E aí, quando eles olham para nós e eles percebem que nós não nos modificamos, eles olham assim, tá aí, só mudou a casca. A essência continua a mesma. Muda o corpo, mas o espírito é a mesma coisa. Então nós não conseguimos enganar. Nós não vamos conseguir enganar. Não tem essa história. Nós não conseguimos enganar a ninguém, nem os encarnados que convivem conosco, a gente engana. Quem dirá aqueles que estão nos acompanhando diuturnamente? Então, Erasto tem essa preocupação que a gente busque reconhecer esses sinais. Então, ele diz assim, são os homens, cegos, portanto, são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. É como se ele dissesse assim, gente, é tão fácil de ver, a pessoa tem que estar cega para não perceber quando ela está sendo envolvida. E aí ele fala, mas há muitos outros meios de os reconhecer. Passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vereis o que restará. Razão. Sempre a razão. Tem um filósofo contemporâneo nosso que se chama Immanuel Kant. Ele diz, a filosofia dele é basicamente o seguinte, você tem que tomar uma decisão, tá? Você está diante de um dilema agora. O que você faz? Bota a emoção no bolso, tira a emoção da jogada e faz o que é certo. Faz o que você sabe que é o certo. Roberta, mas aquela pessoa, ela me humilhou, ela me puxou o tapete. O problema é dela. O problema não é nosso. O que cada um de nós faz, nós fazemos primeiro para nós. É em nós que fica imantada a energia das nossas atitudes, não é no outro. Então, nós não temos compromisso com o erro que é do outro, mesmo que ele esteja direcionado para nós. Se nós recebemos qualquer agravo de qualquer pessoa, se chegou a nós, é porque havia merecimento de nossa parte. Porque se nós não merecêssemos, não chegaria. Porque aí seria injustiça. E Deus não é injusto. Não existe isso de injustiça por parte de Deus. Então só chega em nós aquilo que é para chegar. Se não é para chegar, a pessoa pode se desgraçar tentando fazer todo o mal possível. Não vai chegar em nós.
Nós não vamos sofrer com o mal que nos desejarem, se não houver merecimento. Então, onde é que está o pulo do gato nisso aí? É a gente se comportar, nos conduzirmos de forma a não merecer isso. É simplesmente isso. Essa é a chave. E aí vem aquela regra de ouro, né? Nós temos que fazer para o outro que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Não tem erro. Vai tomar uma atitude, pensa primeiro, se fosse comigo, eu gostaria de receber isso? Se você gostaria, vá em frente. Se não gostaria, segura. Segura, espere outro momento. Que para nós é tão difícil para a gente conseguir assimilar essas coisas que são simples, mas são muito profundas, que às vezes eu lembro que quando eu comecei a frequentar centro espírita, no milênio passado, eu sentava para assistir a palestra, dormia. Eu sentava, mas era batata. Sentava, dormia. Aí sempre tem aquele desavisado que diz assim, ó, ai, é que tu desdobra, tu é médium, tu desdobra. Até que chega um, graças a Deus, tem um que sabe mais que a gente, diz assim, ó, que desdobra, Guilherme, tu dorme. Não existe isso. Se você saiu de casa para assistir a palestra, não é esse o objetivo? Você chega aqui e dorme, tem alguma coisa errada, não tem? Olha os sinais. Então, o que acontece? Muitos desses nossos irmãos que nos amam de paixão, o que eles fazem? Eles já têm um vínculo mental conosco, que é já há bastante tempo, porque isso não se constrói da noite para o dia. Então, eles criam esse elo mental. E muitas vezes a entrada deles não é permitida, porque eles não estão bem intencionados. Então, nós entramos, eles ficam lá fora, lá para além dos portões lá espirituais. Só que como o vínculo mental existe, nós continuamos ligados a eles. E eles ficam mandando uma indução hipnótica para nós. Dorme, dorme, dorme. E a gente faz o quê? A gente dorme. Porque como o nosso vínculo, nosso elo está estabelecido, se tudo que eu ouvir e o que eu aprender, ele é obrigado a aprender também. E como ele não quer ouvir, também não quer que eu ouça, ele me nocauteia. É simples assim. Então, por muito tempo, depois de descobrir isso, eu assistia a palestra em pé, no fundo do centro. Pegava um copo d'água bem grande, daquele que se dormir vai virar, né? Tem que usar os recursos que a gente conhece, né? E assistia, e foi assim. Até o momento que disse, não, agora eu já posso sentar. Agora eu já consigo, eu já aguento. Então, é uma luta. Mas quando a gente conhece o mecanismo, quando nós conhecemos o mecanismo do processo, a gente se assenhora do processo, entende? É muito mais fácil. É igual mediunidade. Não tem truque. Desenvolver mediunidade, educar mediunidade, não é se jogar no trabalho mediúnico. É você aprender sobre o mecanismo da mediunidade. Você aprendeu, você se assenhora do processo. Pronto, a mediunidade deixa de ser um problema. Então, a resposta é conhecimento. Conhecimento. Eu tinha um professor na faculdade que ele dizia assim, quem detém o conhecimento detém o poder. E eu, na época, tansa, né? Eu achava que era o poder político, poder econômico. Não, hoje eu sei que não é isso. É o poder sobre nós mesmos. Se nós temos conhecimento, nós temos poder sobre nós. E é isso que nós queremos, porque nós não temos poder sobre o outro. Não há como eu modificar o outro, porque o outro só vai se modificar na hora que ele quiser. Na hora que ele cansar de ser como é, e que ele tomar as boas resoluções, e ele resolver se modificar. Ele vai fazer isso. Isso é um processo individual. Não existe a gente ir lá e moldar o outro no facão. Isso não existe. Quem está tentando fazer isso está perdendo seu tempo. A gente pode moldar dando exemplo. Dando exemplo, sim. Agora, você querer forçar o outro, não. A doutrina espírita nem permite isso, tá? Bom, aí também o que é que ele diz? Repelir impiedosamente todos esses espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos, pregam a divisão,
pregam isolamento, são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres. Estou dizendo que ele é danado, né? Que tentam impor-se a pessoas fracas e crédulas, a fim de fasciná-las e dominá-las. A advertência está aqui no Evangelho. Está aqui para todo mundo ver. Então, ele coloca aquela pessoa que se submete a isso e que se deixa levar como pessoas fracas. Fracas, ou seja, de fraqueza de vontade. Não tem força moral para resistir a essa situação. Gente, eu não estou brava não, eu falo assim mesmo, tá? Eu falo desse jeito mesmo, tá? Né? É problema de família, mal de família, né, Adriano? A família dele lá. É que ele é meu primo, tá, gente? Então, em consequência disso, todo médium e todo grupo que se julga privilegiados encontram-se, sem dúvida, sob uma obsessão bem caracterizada. Quando a gente fala todo médium, a gente diz assim, que médium? Quem é médium? Todo mundo. Todos somos mais ou menos médiuns. Na verdade, todos somos médiuns. A diferença é que uns entendem esse processo, porque o que é a mediunidade? A mediunidade é compreender o mecanismo de comunicação entre o plano físico e o plano espiritual. Isso é mediunidade. É o que o médium faz. Só isso. Então, não tem... Aí, a forma como ele vai usar isso é outra coisa. Mas se todos nós temos essa percepção extrasensorial, né, o sexto sentido, todos nós temos. Então, todos nós temos o componente mediúnico em nós. Só que uns já descobriram como utilizar. E normalmente são as pessoas que se viram bem. Agora, aqueles que ainda não entenderam como é que funciona, esses passam trabalho. Vão passar trabalho. Tá? Bom, aí Erasto continua. É incontestável que, submetendo-se ao cadinho da razão... O que é o cadinho? Cadinho é um potinho de cerâmica, de cerâmica não, de porcelana, que se usa nos laboratórios para fazer mistura, para misturar substâncias, não é isso? Inclusive resiste a altas temperaturas, tudo é porcelana, né? Então, o cadinho da razão e da lógica, né, submetendo-se a ele, todas as observações sobre os espíritos e todas as suas comunicações, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado e um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, o auxílio do conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, olha, aqui é que entra o problema. Ou seja, tem como a gente evitar? Tem, mas quando eles dizem que é possível que eles nos enganem, é possível. Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ouvir aquele que sabe mais que eu. Porque normalmente, quando eu estou sob um processo obsessivo, a pessoa, eu não vejo, eu não percebo, mas as pessoas ao meu redor percebem. Então eu preciso, não é ser Maria vai com as outras, mas eu preciso aprender a ouvir aqueles que me querem bem e que têm cuidado comigo. Porque tem, essas pessoas existem e elas estão preocupadas conosco. Então, eles dizem aqui que nós temos que ouvir essas pessoas e que os dirigentes de grupos têm que ter elevada moral. Elevada moral. E esse é o nosso problema. Porque normalmente nós falhamos são nas questões morais. A pessoa que tem... Dá uma aguinha para ela ali, né? Então, as pessoas que têm um nível elevado, um nível moral mais elevado, normalmente os espíritos que querem influenciar negativamente nem se aproximam. Nem se aproximam, porque eles sabem que vão perder o tempo deles. Então, eles vão investir em quem? Naqueles que têm a moral vacilante. Naqueles que não resistem. Naqueles que passam dificuldade. Eu acho que é o meu celular que está tocando. É o alarme do Rivotril ali. Daqui a pouco para. Então, aí o que diz Erasto também? No livro dos médiuns, o mesmo espírito,
ele nos esclarece da seguinte forma. Na dúvida, porque isso gera dúvida, né? Na dúvida, abstente, diz um dos nossos velhos provérbios. Ou seja, na dúvida, não faz nada. Na dúvida, não faz nada. Deixa quieto. Espera o momento passar. Não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos de maneira de manifesta evidência. Se não tem comprovação, tá? Pode pegar. Então, não aceite aquilo que não for comprovado. O triplo filtro socrático, né? O triplo é o filtro da verdade, da bondade e da utilidade. Então, a pessoa vai contar alguma coisa para nós, por exemplo. Veio me contar alguma coisa. Isso que você vai falar é verdade? Você tem 100% de certeza? Não tem? Fica para ti. Não, tenho, eu vi. Segundo, isso que você vai me contar é bom? É uma coisa boa? Não, é bom. Ok. Não, não é bom. Então fica para você. Terceiro, filtro da utilidade. O que você vai contar é útil para mim? Vai me servir para quê? Não vai servir, então fica para você. Então nisso a gente já elimina fofoca, tu já corta na raiz. Porque dificilmente a fofoca passa por esses 3 crivos. E as atitudes da mesma forma. Então ele diz que desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Tem uns emocionados que dizem, Erasto, que é melhor repelir 100 verdades. Não é isso tudo não, tá? É só 10. Já tá bom. Então, é preferível que, mesmo que a coisa seja verdade, mas é preferível você rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Porque Erasto diz que se a verdade realmente for efetiva, vai chegar um momento que ela vai se revelar. Porque a verdade tem força própria. A verdade tem sua própria energia. Então ela vai se manifestar. Então não tenham dúvida disso. Então enquanto essa verdade não for bem caracterizada, a gente deixa de lado. E aceitemos só aquilo que está carregado de evidências. Essas são as recomendações do Espírito Erasto. Para que a gente consiga ter pelo menos uma condução nesse planeta que tem tanta coisa tentando enganar os nossos olhos, enganar os nossos ouvidos. Nós somos enredados de tanta forma. O nosso psiquismo, ele é moldado tão facilmente que é uma coisa que chega a ser assim, impressionante, assustador. Você vai assistir um filme, o filme é a história de um bandido. Aí o que acontece? Eles começam a contar desde a infância, que ele teve uma infância sofrida, que ele sofreu, que não sei o quê, que isso e aquilo, para quê? Para que você crie uma empatia com aquele personagem, né? Como se sofrer na infância justificasse ser um malfeitor na vida adulta. E daqui a pouco, quando você vê, você está assistindo o filme torcendo para que o bandido se dê bem. Tem correntes que a polícia chegue. Então vê como o nosso psiquismo é cativado e é moldado de uma forma muito fácil. Nós somos pessoas ainda muito frágeis. Então nós precisamos de atenção redobrada, muita oração e muita vigilância. E sempre buscar fazer o certo. Eu quero agradecer a paciência de vocês por terem me ouvido. Eu rogo a Deus, a Jesus e a todo o plano maior que nos abençoe a todos, nos proteja, nos ilumine. Que essas bênçãos se estendam a todos aqueles que a nossa mente consegue atingir nos 2 planos da vida. Que Deus abençoe e proteja as pessoas que nos amam e nos apoiam. E abençoe também as pessoas que ainda não nos amam e nos perseguem. Que assim seja.